Olá, gente. Então, eu vou explicar para vocês a nossa avaliação substitutiva. Primeiro, vamos às regras. A prova ela é individual. O horário para a realização da prova ficou das 18 até a meia-noite e o envio no Moodle até a meia-noite e 5. A sala do Meet vai estar aberta das 8 às 9 para ajudar na interpretação ou na compreensão de alguma questão. E vocês têm que enviar pelo Moodle os arquivos Java ou TXT compactados em uma pasta. Não pode mandar em PDF. Primeiro, todos os exercícios devem ser feitos em classes diferentes. Então, vocês vão enviar 4 classes. A primeira classe é a classe menu, que tem valor 0,2. Vocês vão criar uma classe com as seguintes opções do menu: jogo de números, clínica, codificador e encerrar. Após a execução de cada classe, deve-se apresentar o menu novamente. Cada opção do menu deve chamar o método das seguintes classes. Classe jogo de números, que é esse primeiro, vale 0,3. Crie um jogo para o usuário tentar descobrir um número sorteado de 1 a 100. A cada tentativa dele, forneça uma dica mostrando se o número é maior ou menor. Quando ele descobrir, ele recebe uma mensagem de parabéns e mostra em quantas tentativas ele conseguiu. Crie uma exceção para tratar diferentes tipos de entrada. Então aqui é o exemplo, eu estou executando a minha classe menu, vou colocar o número 1. E aqui eu já dei saída qual é o número 26 para mostrar para vocês no teste. Ó. Ele já sorteou ali randomicamente o número 26. E aí eu vou chutar o número 50. Ele vai dizer que eu errei e que o número é menor que 50. Se eu tentar colocar uma string, ele pede que eu informe o número novamente. Quando eu acertar, ele diz que eu acertei e ele diz em quantas tentativas. Ó. Ele não considerou essa daqui porque era inválida. Ele considerou 2 tentativas e apareceu aqui. E retornou para o menu quando a gente terminou. Classe esse é o jogo de números. Agora, a classe doadores de sangue. Leia uma relação de doadores de sangue, cada um com o nome, sexo, peso, idade e tipo sanguíneo. Pergunte quantos serão informados no início da execução da classe. Trate os possíveis erros de tipo de dados informados pelo usuário com as exceções. E depois apresente um relatório com todos os dados dos doadores separados por tipo sanguíneo. Então, eu vou colocar em clínica aqui, informe a quantidade de doadores, por exemplo, vou colocar 3. Ele pede para eu informar o nome do primeiro, o sexo. O tipo sanguíneo, vocês trabalhem apenas com esses 4, tá? A, B, AB ou O. Não precisa trabalhar com os positivos ou negativos. Então, vou colocar aqui A, idade, 31, peso, 85, 86, cadastrado. Informe o segundo, e aí por aí vai. Tipo sanguíneo, aqui eu vou botar B. Idade. Se eu colocar o texto, ele pede que eu informe apenas números. O peso, se eu colocar texto também. Cadastrado. E o terceiro, eu coloquei um A, um B, eu vou colocar mais um em A. Vai ser o aqui. Ó, A, idade. Peso. Cadastrado. E aí ele já me apresenta o relatório. Doadores do tipo A. Tem o Everton, que a gente cadastrou, e depois aquele último que a gente cadastrou. Do tipo O não teve nenhum, do tipo B quem estava cadastrado e do tipo AB que não teve nenhum e voltou para o nosso menu. O terceiro é o codificador, ou decodificador. Elabore um aplicativo que codifica ou decodifica frases. Para formar uma frase codificada, tokenize a frase em palavras com o método string split. Peraí, tokenize. Aqui, ó, para formar uma frase codificada, tokenize a frase em palavras com o método string split. E vamos botar aqui que é separando pelos espaços. Para transformar cada palavra, siga as regras. Palavras iniciadas com as vogais A, E, I, O, U. Adicione as letras I a Y no início da palavra e apresente a palavra original invertida. Exemplo, animal ficaria I e animal de trás para frente. Urso ficaria IAY e urso de trás para frente. Outras palavras. Adicione as letras UAI no início da palavra e coloque as 2 primeiras letras da palavra no final. Exemplo, solto, UAI, o SO vem para o final e aí então aqui no meio está o que sobrou da nossa palavra. Correr, o AI, o CO veio para o final e o resto da palavra está aqui no meio.
Considere que as palavras estão separadas por espaços, sem pontuações, podem ser maiúsculas ou minúsculas e palavras de pelo menos 3 caracteres. Não precisa testar se ela tem 3 caracteres, mas considerem que elas vão ter pelo menos 3 caracteres. O usuário pode informar uma frase codificada para codificar ou codificada. A frase codificada deve ser decodificada usando os mesmos métodos de codificação. Ou seja, e aí ele só se encerra quando o usuário colocar exit. Então, ó, só para mostrar, ó, se eu colocar exit, encerrei. Vou puxar de novo o terceiro. Informe uma frase. Teste e urso. Ó, ele codificou, ó, o teste que veio, que é com uma consoante, não é a I, O, U. Então é diferente do urso, que é com a letra U. Vou copiar essa saída aqui e vou colocar como frase. E ele tem que me colocar teste urso, que foi que eu coloquei antes no meu codificador. Tá bem? Quando eu coloco exit, opa, eu dei enter 2 vezes. Informe a frase. Vamos fazer de novo o teste para mostrar aqui. Eu posso fazer várias vezes e colocar mais palavras. Ó, ele já refez ali a decodificação. E quando eu coloquei exit, ele saiu. Quando eu coloco 4 no menu, ele encerra o meu programa. Tá bem? Essa é a avaliação de vocês. Façam com calma, com tranquilidade. Pode consultar, não pode copiar os códigos de outros e esperar que funcione. Bom trabalho para vocês e até mais.